Um dia, Jesus Cristo, juntamente com seus discípulos, navegaram para uma terra chamada Terra dos Gadarenos, que está de frente da Galileia. E quando Jesus desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde há muito tempo estava possesso por demônios. E esses demônios possuíam este homem e faziam com que este homem andasse nu, e não deixavam que este homem habitasse em qualquer casa, mas sim dentro dos sepulcros, em cemitérios. E quando aquele demônio que possuía aquele homem viu a Jesus, correu na direção de Jesus Cristo e prostrou-se diante dele e exclamou e disse com uma voz muito alta: Ah, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Aquele demônio, ele estava clamando misericórdia a Jesus, porque Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois aquele homem já havia muito tempo que estava possuído por aquele demônio. E quando o povo da cidade pegava aquele homem, prendia aquele homem e colocava nele correntes. Mas aquele espírito imundo, de tempos em tempos, possuía aquele homem, e aquele homem ficava com uma força sobrenatural tal que ele quebrava todas as correntes que eram colocadas nele, e os portões de ferro ele conseguia quebrar todos, e aquele espírito maligno arrebatava aquele homem para o deserto, aonde aquele homem andava, uivando como louco, como uma pessoa que não tem qualquer senso da realidade. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E aquele demônio então respondeu numa tentativa de intimidar a Jesus Cristo: Legião, porque tinham entrado naquele homem muitos demônios. E Jesus Cristo então começou a mandar aqueles espíritos imundos para as profundezas do inferno. E aqueles demônios então começaram então a implorar a Jesus Cristo que ele não os mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E aqueles demônios então rogaram e imploraram a Jesus Cristo que ele lhes permitisse que eles entrassem naqueles porcos. E Jesus então permitiu que aqueles demônios entrassem nos porcos, porquanto naquele tempo a criação de porcos era proibido pela lei de Deus e feria os mandamentos divinos. E, tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada de porcos precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e todos aqueles porcos se afogaram. E os homens que cuidavam daqueles porcos, quando viram o que aconteceu, fugiram todos atemorizados, e foram anunciar o ocorrido nas cidades e no campo. E todos ali da cidade ao redor saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Mas quando o povo daquela cidade chegou aonde estava Jesus, acharam então aquele homem que antes era endemoniado e que ninguém sequer podia prendê-lo mesmo com corrente, e viram que todos aqueles espíritos malignos havia saído daquele homem, e acharam aquele homem vestido e em seu juízo perfeito, assentado aos pés de Jesus Cristo. E então, quando aqueles homens da cidade viram aquele homem que antes era louco, assentado aos pés de Jesus Cristo, com um juízo perfeito, aqueles homens então temeram muito. E os homens que tinham visto e tinham presenciado como aquele endemoniado havia sido liberto daqueles espíritos malignos, contaram para todo o resto do povo da cidade. E todo o povo daquela terra dos Gadarenos, ao redor de toda a cidade, ficaram com muito medo, apavorados, e rogaram a Jesus que se retirasse daquele lugar, porque aquele povo estava possuído por um grande temor. Então Jesus, juntamente com seus discípulos, entraram no seu barco e voltou para a sua cidade de onde vinha. Mas antes de Jesus sair da terra dos Gadarenos,
aquele homem de quem havia saído os demônios rogou a Jesus que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele, aquele que antes era endemoniado, voltou para a casa de onde há muito tempo ele havia saído, e voltou apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus Cristo lhe tinha feito. Essa história é uma história verídica. O endemoniado gadareno.